dia, né, as primeiras horas. É muito bom nós termos essa grata honra de estarmos na casa do Senhor. Eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Eu quero ler apenas o versículo 35. Lucas 10 e 35. Naturalmente eu vou explicar todo o texto a partir do versículo 25, mas eu vou destacar esse versículo aqui para nós aqui essa manhã. A Bíblia diz assim: e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém? Meus irmãos, o texto é muito conhecido da igreja. Jesus está aqui contando a parábola do bom samaritano, e é uma passagem bem importante de ser tratada, tendo em vista que hoje é o culto de missões. Então encaixa bem com a temática do culto de missões. No início do versículo 25, um certo mestre, um doutor da lei, chega-se até Jesus, e a expressão lá no versículo 25 é tentando. O doutor da lei estava tentando a Jesus, ele estava se colocando como opositor de Cristo. E nessa tentativa de se opor a Cristo, ele diz assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? A palavra mestre, colocada aqui pelo doutor da lei, soa mais como uma ironia do que como um reconhecimento da maestria de Cristo ao tratar sobre questões espirituais. Certamente da mesma forma como na passagem do jovem rico, o jovem que era um príncipe dos judeus, chega-se para Jesus também para tentá-lo, este homem judeu, o mestre da lei, está fazendo isso aqui. Hoje nós até estimulamos as perguntas dos discípulos aos mestres, aqueles que ensinam. Mas naquela época, um determinado discípulo ou servo se levantar durante o discurso do seu mestre, do seu líder, para fazer uma pergunta, era um tipo de afronta. Então o que Jesus estava sendo aqui era afrontado por aquele homem da lei. E ele, tentando a Cristo, disse assim: que farei para herdar a vida eterna? Veja que a expressão usada por ele é herdar. Eu vou fazer alguma coisa, e por causa daquilo que eu vou fazer, eu terei direito à vida eterna, eu terei direito à herdade, à herança, à vida eterna. A compreensão que aquele homem da lei tinha a respeito do reino de Deus era uma compreensão distorcida. Eu não quero com isso dizer que nós não vamos fazer as coisas para Deus e que isso de alguma forma não servirá para nós termos recompensa nos últimos dias. Mas o princípio do ser cristão não está ligado a gente fazer alguma coisa, e porque a gente faz algo, a gente vai merecer uma determinada bênção, um determinado benefício, ou vida longa, ou a salvação, ou qualquer coisa que seja. Porque todas as coisas que Deus nos dá, Ele nos dá por causa da sua graça. É favor imerecido. Mas o mestre da lei não tinha essa compreensão. Ele achava que estar perto de Deus e que fazer as coisas para Deus daria a ele o direito de ser rico, de ter muitas posses, daria a ele o direito de viver muito, viver longamente. E por isso que ele está perguntando a respeito aqui da vida eterna, porque para ele também essa vida longa deveria ser dada caso ele de fato fosse uma pessoa, aos olhos da sociedade e aos seus próprios olhos, boa. E aí
ele faz essa pergunta e Jesus responde assim: olha, você é um mestre da lei, você sabe o que é que está escrito. Como é que você tem lido a lei? Como é que você tem interpretado a lei? O que é que tem que ser feito para que se herde a vida eterna ou que se consiga alguma coisa? Aí ele disse assim: bom, está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus disse assim: você de fato é inteligente, é exatamente isso, faça isso e você viverá. É isso que você tem que fazer. Você já sabia da resposta, não precisava ter perguntado aquilo para qual você tinha resposta. E aí o mestre da lei, diante das pessoas, ficou meio incomodado. E querendo justificar-se, é isso que diz no versículo 29 do capítulo 10, querendo justificar-se a si mesmo diante de Jesus, ele disse assim: mas quem é o meu próximo? Aqui Jesus vai iniciar dando a resposta e vai começar uma história. Então vejam, é uma história que está acontecendo no nível da realidade. De fato, Jesus, o ser humano, está tratando com o mestre da lei. E agora inicia-se outra história. Jesus começa a dar a resposta àquele mestre da lei, e a resposta vem por meio de uma parábola. Uma parábola, os irmãos sabem, é uma narrativa alegórica. Não necessariamente aconteceu isso que Jesus está dizendo. Pode até ter acontecido, mas não necessariamente. Ele está contando uma história, está contando uma parábola para dar a resposta àquele homem da lei, aquele mestre da lei, que perguntou a ele quem era o próximo dele, como se ele também não soubesse dessa resposta. Mas Jesus é paciente e ele diz assim: olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó. A distância de Jerusalém para Jericó é algo em torno de 27 quilômetros, é longe. Então é um caminho, é um percurso extenso de se fazer num único dia. Até se podia fazer, mas geralmente se ficava numa hospedaria no meio dessa trajetória. Guarde essa informação. Jerusalém estava a quase 800 metros acima do nível do mar, ao passo que Jericó estava mais ou menos na altura do Mar Morto, a maior depressão da terra, quase 400 metros abaixo do nível do mar. Então era uma distância longa, mas era uma descida até a chegada em Jericó. E aquele caminho era um caminho perigoso. Muitas pessoas que passavam por aquele caminho sofriam algum tipo de assalto, furto, enfim, passavam por apertos. E aquele exemplo que Jesus está dando aqui a respeito desse judeu que está descendo de Jerusalém para Jericó, era uma coisa que habitualmente acontecia. Por isso, essa história pode de fato ter acontecido. Mas aqui ela está posta enquanto história. E Jesus está dizendo que este homem que descia foi apanhado por salteadores no meio do caminho, que não acharam suficiente tomar as coisas daquele homem, mas espancaram aquele homem e deixaram ele meio morto, moribundo, na beira da estrada. Por aquele mesmo caminho, e agora eu quero que você perceba uma coisa chamada gradação. Por aquele mesmo caminho que este homem estava descendo e que foi espancado e que estava meio morto na beira da estrada, estava descendo também o sacerdote. Isso está no versículo 31. A Bíblia diz que descia pelo mesmo caminho
certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Quem é o sacerdote? O sacerdote é um servo de Deus. Um sacerdote é alguém que assiste no templo, é alguém que está no templo falando a respeito de Deus, é uma autoridade no meio dos religiosos judaicos. E este homem, por força de lei, não deveria se aproximar de pessoas mortas ou de ter contato com sangue. Caso isso acontecesse, ele estaria impuro. Mas é óbvio, diante da necessidade de um homem que está na beira da estrada, aparentemente quase que morto, ou morto talvez, na visão do sacerdote, o mínimo que ele deveria fazer era chegar-se perto daquele homem e ajudá-lo, e depois, claro, seguir os rituais de purificação. No entanto, a tradição religiosa, a força da religiosidade fez com que aquele sacerdote, ao invés de ajudar aquele homem, porque como ser humano ele tinha a obrigação de fazê-lo, passou de largo. Então ele foi zeloso da lei, e enquanto zeloso pela lei, ele estava contrário à lei, porque a lei dizia que era preciso amar o próximo como a si mesmo, e ele não demonstrou amor. O sacerdote passou de largo, não chegou nem perto daquele homem. Pelo mesmo caminho ia de viagem um levita, e o levita, chegando àquele lugar, olha a expressão do versículo 32, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. O que foi que o levita fez? O levita olhou o homem, chegou-se até perto dele, mas não o ajudou, afastou-se e foi embora. O sacerdote nem perto chegou, o levita deu uma aproximada, chegou àquele lugar e depois foi embora. E pelo mesmo caminho descia um samaritano. O samaritano é o inimigo do judeu, assim como o judeu é inimigo do samaritano. Depois de Salomão ter morrido e o seu trono ter ficado para o seu filho Jeroboão, houve por parte de Jeroboão a falta de sabedoria, de maneira que ele aumentou significativamente os impostos sobre o povo de Deus. E o povo já estava cansado de ter que pagar tantos impostos, e uniram-se a Jeroboão, de modo que houve a divisão daquela nação, da nação de Israel. 10 tribos ficaram sendo o reino do norte, e 2 tribos, Judá e Simeão, ficaram sendo o reino do sul. O reino do norte, depois de um tempo, foi invadido pela Síria e foi levado cativeiro para a Síria, e lá eles se misturaram sobremaneira. Se misturaram no que concerne a questão genética, com relação aos cultos houve mistura, com relação à questão cultural houve mistura também, de maneira que o povo samaritano era um povo que não era visto como uma raça pura, era uma raça misturada com muitas sortes de outros povos. E aí o judeu, que procurou preservar essa questão da pureza genética, envolvendo-se apenas com pessoas que fossem da mesma linhagem dos judeus, preservaram em si essa questão genética, cultural, embora que muitas vezes na questão cultica eles estivessem afastados de Deus, e cultural também, naturalmente. Mas havia uma guerra que não tinha fim entre judeus e samaritanos. E quando Jesus pega um samaritano e coloca o samaritano na história como sendo aquele que está ali para ajudar e para servir de exemplo, isso foi um soco, digamos assim, no estômago daquele homem da lei e dos judeus também que estavam ouvindo a história de Jesus. O que esse samaritano faz? O inimigo dos judeus. Ele não faz como fez o sacerdote, ele não faz como fez o levita, pelo contrário. A Bíblia diz, no versículo 33,
que o samaritano chegou-se ao pé do homem que estava na beira da estrada. Vendo, moveu-se de íntima compaixão. Essa expressão, moveu-se de íntima compaixão, é uma expressão que traduz o profundo amor que aquele samaritano teve para ajudar aquele judeu. Não era uma coisa de, eu vou ajudar e vou receber algo em troca. Não, ele fez aquela ação por puro amor, por amor visceral. E Jesus está dizendo que, movido de íntima compaixão para com aquele homem, aproximou-se dele, atou-lhe as suas feridas, aplicando-lhe azeite para aliviar as dores daquele homem, aplicando vinho, que servia como um antisséptico para as feridas daquele homem, e depois de ter cuidado dele, colocou-o sobre a sua cavalgadura e começou a descer com aquele homem por aquele caminho. Jesus está colocando o samaritano como sendo aquele que ajudou o judeu. E aqui a gente chega no versículo 35. O homem chegou na estalagem, no versículo 35 diz assim: e partiu ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares eu tu pagarei quando voltar. Jesus contou essa história para ilustrar quem era o próximo daquele que estava na beira da estrada. A mensagem central de Jesus aqui é exatamente isso que a gente deve entender, é de que nós devemos ajudar, abençoar, auxiliar todas as pessoas que estão precisando de ajuda, independente de quem seja essa pessoa. É isso que Jesus está mostrando aqui. O próximo é todo aquele que está precisando da sua ajuda, mesmo se for o seu inimigo, ou se for alguém que você que te considera como inimigo, você deve ajudá-lo. Essa é a mensagem central. De maneira que, quando Jesus olha para aquele homem da lei, e a história da passagem se encerra, e Jesus olha para o homem da lei e pergunta assim: olha, quem é que te parece que foi o próximo daquele que estava na beira da estrada? E o homem da lei, chocado com a história de Jesus, diz assim: aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele não teve coragem de dizer o samaritano, que foi quem Jesus falou, aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus voltou a dizer: vai e faze da mesma maneira. É isso que Jesus está ensinando aquele homem da lei, e é isso que Jesus está ensinando para a gente também. Vai e faze da mesma maneira. Vamos olhar para a história. A passagem que Jesus contou tem alguns personagens. O primeiro personagem que aparece é o homem que descia de Jerusalém para Jericó. Depois aparecem os salteadores, os ladrões, que espancam o homem. Depois aparece um sacerdote, é o terceiro personagem que aparece na história. Aí vem o levita, depois do levita aparece o samaritano. Depois do samaritano tem outro personagem na história, para além do cavalo, do burrinho que leva o homem que estava ferido. É o rapaz da estalagem. A estalagem, meus irmãos, era uma hospedaria, era como se fosse uma pousada. E naquele lugar ficavam todas as pessoas que estavam passando pelo caminho. Podia ser judeu, podia ser gentil, samaritano, todo mundo que passava por ali, que procurava se hospedava no mesmo lugar. Como o caminho era longo, certamente aquela hospedaria era bem visitada. O sacerdote deve ter ficado por ali, o levita deve ter ficado por ali também.
o samaritano foi para se hospedar naquela hospedaria. A hospedaria é um lugar que abrange todos os indivíduos, abrange desde aquele que é o sacerdote que prega, até aquele que é odiado pelos judeus, até aquele que está ferido, porque não tinha hospital naquele lugar. Então, o lugar para onde os doentes eram levados, naturalmente, só podia ser uma hospedaria. Quando não era levado para a casa de alguém, se levava para aquela hospedaria, e o hospedeiro era um tipo de médico. A hospedaria fala-nos muitas coisas. Perceba que parece com a igreja, porque se a gente olha para a história e enxerga Jesus como sendo o bom samaritano, aquele que ajuda as pessoas que estão na beira da estrada, que pega aqueles que estão feridos e que traz para o seu rebanho, que cuida das feridas e tal, e leva esses feridos para a hospedaria, a gente pode entender que a hospedaria seria um tipo de igreja, que tem todo tipo de gente, mas gente que precisa de ajuda. E o samaritano disse assim: olha, cuida dele. Enquanto missões, a gente não pode esquecer de duas coisas: de pregar o evangelho àqueles que precisam ouvir a pregação do evangelho, e depois de cuidar daqueles que vieram para a hospedaria e que precisam ser tratados. Nós não podemos desistir de alguém porque talvez acha que não precisa de tratamento, ou porque é rebelde. É alguém que está ferido e que precisa de ajuda. Ah, mas é o meu inimigo. Não importa. É alguém que precisa de ajuda. E o samaritano olhou para o hospedeiro, que é você, e disse assim: cuida dele. Isso aqui é Jesus falando para a gente, dizendo assim: olha, eu estou trazendo os doentes para a hospedaria, e na hospedaria você não pode pisar nos pés das pessoas, na hospedaria você não pode fazer como se as pessoas não estivessem do teu lado, na hospedaria você não pode tratar as pessoas mal, você tem que tratar bem. Na hospedaria você não pode olhar para alguém que está ferido e dizer assim: joga ele no lixo. Não, você tem que cuidar dele, porque Jesus trouxe para cá para que a pessoa seja cuidada. Isso aqui é o hospital, é a hospedaria. Então aqui vai chegar todo tipo de gente, sobretudo os feridos, porque é aqui que eles têm que estar, na hospedaria, e você tem que cuidar. Eu preciso cuidar dele. E o homem disse assim: cuida dele. E a gente tem que cuidar. Agora veja, o samaritano, para além de dizer cuida dele, disse assim: olha, você vai provavelmente gastar muito. Provavelmente você vai gastar mais do que o que eu te dei como pagamento. Mas fica tranquilo, quando eu voltar, tu pagarei. Quando a gente leva isso aqui para o nível da espiritualidade, Jesus, o bom samaritano, nos trouxe para a sua casa. Ele está aqui com a gente, claro, mas ele está no céu, e ele disse que vai voltar, e quando ele voltar haverá indenização, uma recompensa para o hospedeiro. Jesus, o samaritano disse assim: cuida dele, quando eu voltar, tu pagarei. Jesus, quando ele voltar, ele vai nos recompensar por aquilo que a gente fez, pelo tratamento que a gente deu às pessoas. É óbvio que a recompensa, presta atenção, a recompensa não deve ser, em última instância, o seu objetivo, senão o amor ao próximo. Só haverá recompensa se o seu objetivo primário for amor ao próximo, ajudar ao próximo. Ah, mas eu só faço isso porque se eu não fizer eu não vou ganhar a salvação. Deus não está computando essa obra. As únicas obras que servem, que Deus computa,
são as obras que em última instância são feitas por causa do amor. É o altruísmo, não é o egoísmo. E Jesus está dizendo assim: eu vou te pagar, fica tranquilo. É promessa de Deus para a gente também, meus irmãos. A Bíblia diz em Mateus 16 e 27, porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai, com os anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em Apocalipse, no capítulo 22, e no versículo 12, a Bíblia diz assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Devemos ser bons hospedeiros, cuidando bem daqueles que Jesus coloca nas nossas mãos, porque com certeza quando Ele voltar, nos recompensará. Que Deus os abençoe.